Sábado de aleluia, 10ª rodada do Campeonato Brasileiro, e para o Fluminense nada mais importa do que o confronto contra o Coritiba, que vale ali a proximidade cada vez maior do título da primeira posição do Campeonato Brasileiro. Título muito longe, né? Ainda faltaria 28 rodadas, mas ainda assim, se o Fluminense quiser se sagrar campeão, tem que ganhar esse jogo aqui. E o Fluminense não vai enfrentar apenas o Coritiba. Na verdade, todo jogo o Fluminense não enfrenta apenas aquele time. Contra o jogo anterior, contra o Corinthians, o Fluminense não enfrentou apenas o Corinthians. O Fluminense também enfrentou a mídia, que a mídia ela tem um favoritismo em três times, né? 2 de São Paulo e um daqui do Rio. Né? Um deles é o Corinthians, o outro é o Palmeiras. E o próprio juiz, não sei se você lembra, no jogo contra o Corinthians em específico, ainda falando sobre esse jogo, o juiz fez o favor de não dar uma falta clara no Acosta, não deu uma falta clara no Acosta, inclusive era uma falta para amarelo e o juiz deu escanteio. E depois uma falta muito parecida com esse lance, ele deu para o Corinthians uma falta ali próximo da área que poderia ter saído um gol, uma falta perigosa. Tudo bem que se ele dá aquela falta dessa aquele amarelo, era mais importante o amarelo, porque falta a gente não costuma fazer gol de falta, mas ainda assim, isso foi só 2 exemplos, porque o juiz foi muito mal a partida inteira. Ou seja, o Fluminense nesse jogo aqui não vai enfrentar apenas o Coritiba, vai enfrentar o Coritiba, a mídia que não gosta do Fluminense. Wallace, mas isso é perseguição. Cara, não é só perseguição não, cara. Tu vê o tempo de tela que tem outros times em programas como o GE, como... Acho que talvez o mais imparcial, que dá quase a mesma minutagem, talvez seja o do SBT, porque tem ali representantes dos 4 grandes do Rio de Janeiro. Talvez ele seja o mais imparcial. Na Band também é muito puxa-saquismo para outros times, né? E além disso, os próprios times... estão jogando junto com o Coritiba aqui, as energias todas vão para ele, principalmente a união do Clube Cruz Maltino contra o Coritiba, o Coritiba que já tem uma versão ao Fluminense desde 2009, o Palmeiras que está em primeiro e quer se afastar do segundo, quanto mais distante o primeiro tiver do segundo, do terceiro, melhor, dá mais tranquilidade, né? Não é difícil chegar na primeira posição, é difícil se manter. Então o Fluminense, se ficar ali, sempre galgando essas pontuações ali para cima, melhor. Então o Fluminense vai a campo contra o Coritiba, olhando a continuação na parte de cima da tabela, e para isso o Fluminense precisa vencer o Coritiba. E para isso, quem o Fluminense vai colocar em campo para enfrentar o time ali ao verde? Eu gostaria, antes de falar da escalação desse jogo, antes do pré-jogo, eu gostaria de comentar algumas coisas em específico aqui, que foi a seguinte: lá em 2010, na verdade começou ainda mesmo em 2009, o Fluminense enfrentou o Coritiba na última rodada, precisando pelo menos empatar, era o outro que cairia para segundo. O Fluminense, time de guerreiros, conseguiu vencer o Coritiba fora de casa, empatou com o Coritiba fora de casa e ficou na Série A. Em 2010, o Fluminense, em casa, pela última rodada, enfrentou também um time verde, e esse também time verde, o Guarani, o Fluminense fez 1-0 no Engenhão e a gente se sagrou campeão ali. Aí foi 2012, o Fluminense enfrenta um time verde de novo, dessa vez o Palmeiras. O Fluminense... Inclusive, em 2010 também, o Palmeiras ajuda a gente, o Palmeiras não querendo que o Corinthians se sagrasse campeão. O Palmeiras perde em casa para o Fluminense por 2-1, o Fluminense ali se aproxima mais e a última rodada tem 1-0 contra o Guarani. Em 2012, o Fluminense, ainda também contra o Palmeiras, vai lá no Allianz Parque, não existia ainda, mas lá no Palestra Itália, vence o Palmeiras por, se eu não me engano, 3-2, não lembro agora, com gol de Fred, e o Fluminense se sagra campeão naquela ocasião do campeonato 2012, com 3 rodadas de antecedência. Aí o Fluminense não joga mais o campeonato porque já tinha se sagrado campeão. E aí, a coincidência desses jogos é que o Fluminense teve um aproveitamento muito bom, incluindo 2009, porque em 2009 o Fluminense foram 8 ou 9 jogos, o Fluminense não perdeu nenhum.
né? E aí, incluindo jogos fora de casa também. Então o Fluminense precisa olhar para esse desempenho, né, do final de 2009, de 2010, de 2012, e incluindo 2022. Né, incluindo 2022, que o Fluminense teve uma campanha muito boa em 2022, uma campanha que inclusive com o Diniz foi uma campanha de campeão, mas sem ser campeão, porque antes do Diniz entrar a gente tinha perdido pontos importantes, mas esse vídeo não é sobre essas questões. Né? A questão é o Fluminense, por ter o verde, absorve o verde, vamos dizer assim. Então vamos agora, né? No gramado verde, contra um time verde, num sábado de aleluia, o Fluminense buscou na vitória. Quem o Fluminense, né, quem o Zubeldia vai colocar em campo para enfrentar o Curitiba? Né? Zubeldia e Alegria tem ali desfalques, né, desfalques importantes, né? E aí, inclusive, antes de eu falar dos desfalques, eu vou mostrar para vocês como está sendo, né, o esquema de jogo do Zubeldia. Por exemplo, aqui contra o Atlético Mineiro. Contra o Atlético Mineiro entrou Arana, entrou Guga, James, Ignacio, aí Martinelli, James não, minto, foi Freitas contra o Atlético Mineiro, Martinelli, Hércules, Acosta, Savarino, Canobi, Castilho. Foram esses 11 que entraram em campo, né, incluindo o Fábio. Fábio, nem preciso falar o nome dele, que o Fábio tá em tudo. Então foram esses 11 aqui em campo, tirando o James e colocando Freitas. E aí no outro jogo, né, aqui, já foi contra o Corinthians, né, aí o Fluminense tinha 4 aqui amarelados, né, o Acosta inclusive tomou um cartão amarelo, erro daquele juiz horrível, que num erro também o Acosta estava protegendo o jogador do Atlético Mineiro, que deu uma esporrada. Atlético Mineiro não, Corinthians, que deu uma esporrada e tomou só amarelo, os dois tomaram cartão amarelo, a Acosta tomou amarelo injustamente, e aí ficou fora do jogo. E aí o Fluminense, né, para esse jogo em específico, teriam 3 ali pendurados, que não talvez enfrentassem o Flamengo. Ótimo a Acosta não jogar esse jogo, vai estar pronto para jogar contra o Flamengo. E aí é o seguinte, tem alguns jogadores que eles saem geralmente no segundo tempo, por exemplo, Martinelli, o Hércules, o Acosta, o Serna, o Canóbio, Savarino, John Kennedy, esses são jogadores que sempre jogam e sempre são substituídos. O James é substituído pelo Ignacio, jogo sim, jogo não. Samuel Xavier e René também são substituídos, jogo sim, jogo não. Então, esse foi contra o Atlético Mineiro, esse foi contra o Corinthians, e agora acredito eu que a escalação vai ser essa, né? Arana e Guga mais uma vez, né? E aí Arana e Guga, como estão jogando jogo sim, jogo não, a espinha dorsal do time continua a mesma. Arana e Guga são substituídos e jogam até o fim, né? A não ser que estejam jogando muito mal os dois, que seriam substituídos. Mas entra o Arana, entra o Guga, entra o Ignacio, e eles vão ficar ali até o fim, porque eles estão mais descansados. Agora, jogadores que jogam sempre, Martinelli, Hércules, ou no caso Bernal anteriormente, o Canobi, Serna, Savarino e o próprio John Kennedy, seriam substituídos, como foi contra, por exemplo, o Corinthians. Né? Acredito agora que o Castilho deva entrar como titular e o John Kennedy entrar no segundo tempo. Então aqui agora, com a ausência do James, que provavelmente vai estar apto, pronto para jogar contra o Flamengo, Freitas e Martinelli têm ali cada um cartão pendurados, cada um com 2 cartões amarelos. O Freitas tomando cartão amarelo, ele não enfrenta o Flamengo, mas isso não vai interferir no jogo contra a Libertadores. Mas se ele não enfrentar o Flamengo, ele vai estar liberado de jogar a outra partida, né? E o Martinelli, que não pode tomar cartão amarelo, porque é imprescindível a presença do Martinelli. Mas o Martinelli sendo, né, tomando mais um cartão amarelo e sendo, esqueci a palavra agora, não podendo jogar contra o Flamengo, né, na próxima semana, seria talvez uma boa oportunidade da gente testar Hércules e Bernal. Só que, você testar Hércules e Bernal num clássico é meio complicado. Aí é meio complicado, na minha opinião. Então talvez ali, se bem que o Hércules, né, tá bem,
na temporada. Eu acho que o futebol do Martinelli amplifica o futebol do Hércules, mas não necessariamente o futebol do Hércules amplifica o futebol do Martinelli, porque o Hércules avança muito e é bom que o Hércules continue avançando, porque o Hércules tem um bom chute, tem uma boa presença de área. O Martinelli também tem, mas o Martinelli é muito melhor de cadência, né? E aí o Bernal também poderia amplificar o futebol do Hércules, porque o Bernal amplifica o futebol do Martinelli, né? Então seria essa a minha ideia, né? Se o Martinelli for suspenso nesse jogo, entrar o Bernal, mas sem saber se o Bernal tá bom ou não. E aí, se o Bernal não tiver apto, talvez entrar aí, ó, o Alisson segurar ali, e se tiver que ser o Alisson do Velho Testamento, do Alisson bater em todo mundo, beleza? Sem tomar cartão, beleza? Principalmente vermelho, né? Porque o Alisson, os jogadores do Fluminense, não são Eric Pulgar, né? E aí aqui na frente a gente tem o Serna, né? O Savarino, acho que o Canóbio não deva jogar, né? O Ganso no lugar do Acosta. Muitas pessoas têm falado que talvez o Savarino poderia jogar ele na posição da frente, no lugar do Ganso, e jogar com Canóbio e Serna. Cara, eu acho que o Fluminense vai jogar com posse de bola no campo do Coritiba, que tem pouca posse de bola, né? Eu vou postar um outro vídeo, se você quiser acompanhar esse outro vídeo, vai aparecer algum card aqui, né, sobre as estatísticas desse time. Curitiba tem cerca de 40% de posse de bola, o Fluminense tem mais de 55%, tem quase 60% de posse de bola, incluindo os jogos fora de casa. Ou seja, eu acho que o Fluminense vai ter a bola, e o Fluminense, quando perder essa bola, o Fluminense tem que aproveitar para sair em contra-ataque. O Serna fez um bom jogo contra o Corinthians, né? As transições do Fluminense foram muito bem feitas, e acredito que seja muito bom do Fluminense também fazer isso, tá? E aí é o momento de, nessa transição, ter o Ganso, né? O Ganso cadenciar essa bola. Seria o momento da gente colocar o Acosta no segundo tempo, deixar o Ganso no primeiro, né? Ou talvez, não tendo a Costa, o Savarino entra no lugar do Ganso ali nos 12, 15 minutos de jogo, porque o Ganso ainda não tem aquela condição de jogo que ele tinha, por exemplo, 22, 23 e 24. Então o Savarino vindo para cá para frente, e talvez entrando um outro jogador do Fluminense, principalmente se o Fluminense já estiver ganhando. Então, como é que ficaria mais ou menos aqui a minha visão? Vamos lá, caneta. O Freitas, ele geralmente toca pro Arana, e se o Arana não conseguir achar o Savarino, que eu acho que essa posição aqui dos dois seria ideal, o Arana de profundidade para cruzar para o Castilho, e o Savarino, né, de tabelar com o Arana ou cortar para dentro e chutar na direção do gol, né? Só que o Serna, geralmente, pelo menos contra o jogo contra o Corinthians, ele ficou naquela posição lá, e o Savarino não teve a mesma participação contra o Corinthians que ele costuma ter. Mas, de certa forma, eu até entendo nesse jogo que vai estar o Arana junto com o Serna, porque o Arana é mais ofensivo, e o Serna consegue ser taticamente melhor defensivamente do que o Savarino. Então eu entendo o Savarino ficar nessa posição aqui junto com o Guga, porque o Guga ele consegue ser mais defensivo. Da mesma forma, o Ignacio iria tocar no Guga, e o Guga tentaria achar aqui o Serna. E aí essa bola tentando sair pelas laterais, não havendo possibilidade, volta no Hércules ou volta no Martinelli, tentando achar o Ganso. A questão do Ganso enquanto o Acosta ele recebe a bola, às vezes ele toca para trás para ver o que ele pode fazer olhando para frente, o Ganso ele geralmente toca para os lados, inclusive ele mesmo vai para os lados. E é uma das coisas que às vezes eu sinto falta, né, do Acosta em jogos que o Ganso tá, porque o Ganso ele vai para os lados e deixa um vazio no meio, e geralmente esse vazio no meio não é muito ocupado, né? Isso porque o Ganso ele ainda tem muito do DNA do dinizismo de você acumular jogadores. Então, se você for perceber, quando o Ganso vem para cá, vem o Martinelli, vem o Arana, e no caso eu queria ver o Serna, então seria 4 jogadores ali. O Ganso, ele, quando ele tá no Fluminense, tá com a bola, ele não se movimenta muito, e pro futebol do Zubeldia, eu acho que isso deixa um pouco a desejar pro Ganso ser titular. Deixa eu apagar aqui. Então, tipo assim, eu acho que o Ganso, ele toca e vai receber em outro lugar. Então o Ganso, ele tá dando pouco dinamismo pro
para o futebol do Fluminense. Então, nesse provável jogo contra o Coritiba, como o Fluminense terá mais posse de bola, e com certeza, né, se o Fluminense já teve muito mais posse de bola contra o Corinthians, que era um dos times que mais tinham posse de bola, contra o Coritiba o Fluminense vai ser igual contra o Atlético Paranaense. O Fluminense engoliu ali e ficou com a bola o tempo inteiro. Deu mais de 70% de posse de bola para o Fluminense no final do jogo. Então acredito que aconteça isso também. Mas da mesma forma, é necessário que o Ganso seja o Ganso do Velho Testamento também e receba essa bola e procure alguém de frente. Não chegue tocando para um lado, buscando o Savarino, tocando para o outro, buscando o Serna, né? Toque para o lado, saia um pouco da posição de marcação, olhe para frente para tentar fazer o quê? Buscar essa jogada para frente, que é o que o Acosta tem feito. O Acosta, ele é, com certeza, o titular absoluto, né? O camisa 10 do Fluminense, de fato, será ele, porque ele busca sempre ir para frente, ele ataca o espaço vazio, ele recebe essa bola no espaço vazio, ele tenta tocar. O Ganso também, por exemplo, o Fluminense contra o Corinthians, quando o Ganso entrou, o Ganso tentou achar nessa região aqui do campo algumas bolas enfiadas, como ele já encontrou, né, de participação, por exemplo, tabela com Marcelo no jogo da Libertadores, passe para John Arias muitas vezes, mas a questão é que ele não conseguiu encontrar, né? Primeiro, o Samuel Xavier não conseguiu fazer essa profundidade e quem estava tabelando ali com ele também não conseguiu fazer isso, né? Principalmente o Soteldo. Se ele conseguir fazer isso, ótimo, é o Ganso do Velho Testamento e é o que ele tentou fazer contra o Corinthians, né? Mas dos outros jogos ele não tem conseguido fazer isso com certa primordialidade e é isso que a gente sente falta, né? O Ganso nos 2 últimos anos, assim como foi o Germancano nos 2 últimos anos, não rendeu o esperado. No caso, o Ganso, ano passado, 2024, o Ganso comeu a bola também. Então, esse tricolor, deixa o seu like, comenta aqui qual é o placar do jogo, né? O Fluminense ganha ou o Fluminense consegue ali um empate contra o Coritiba, né? Adversários anteriores conseguiram ali uns placares consideravelmente bons contra o Coritiba jogando fora de casa. Isso porque o Coritiba joga melhor fora de casa, talvez sem a pressão da torcida. O Coritiba não está lá embaixo, como muitos acreditavam que ia acontecer. O Coritiba está meio de tabela, mas o Fluminense tem que olhar para qualquer adversário com a gana de vencer. O Fluminense tem que ganhar fora de casa também e não apenas dentro de casa. Porque dentro de casa o Fluminense é o sniper americano, né? Mas fora de casa o Fluminense ainda precisa melhorar. Então é isso, tricolor. Valeu, até a próxima. Tchau, tchau.